Ontem eu tive por mais de meia hora no programa do Steven Crowder aqui nos Estados Unidos, o Louder with Crowder. Vocês já me viram lá algumas vezes. É um dos programas mais assistidos do país, milhões de espectadores. E eu fui lá explicar justamente o que estava acontecendo e às vezes não dá tempo de explicar tudo. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa. Desde o último Paulo Figueiredo Show, nós tivemos, por exemplo, no domingo, né, a notícia sobre a irritação, suposta irritação da equipe do Moraes com os Estados Unidos e a Interpol a respeito do meu querido amigo Alan dos Santos, que acabou algumas horas atrás de se tornar papai mais uma vez. Então quero deixar aqui o meu abraço ao Alan dos Santos, pedir que Deus abençoe a ele e a família dele. E ele realmente é um vencedor, né? É um homem que está aqui cuidando da sua família, cuidando da sua vida, enfrentando as grandes dificuldades. O Alan tem uma filha que é uma gracinha, a TT, excepcional, não conseguia sustentar a própria família porque o Alexandre bloqueou todos os bens dele, teve inúmeros cancelamentos e está aí tendo a maior alegria, fazendo aquilo que realmente importa, que é sendo papai mais uma vez. Então, meus parabéns aí, Alan dos Santos e Carol, que a família de vocês continue crescendo cada vez mais e que nós tenhamos novas gerações, uma dinastia que irrite os ditadores que sempre vão aparecer no mundo. E a gente viu nessa reportagem da Vaza Chand que, apesar dos esforços do gabinete do Moraes para pedir à Interpol para emitir um alerta vermelho para o Alan, parece que o alerta nunca foi emitido. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E isso é um sinal muito grande, né? Porque mostra que até a Interpol, quem assistiu aqui, eu fiz em inglês, estou pedindo ao João Gabriel para traduzir uma entrevista com a Michelle Esselman, que é uma das maiores especialistas em Interpol do mundo. Ela explica como funciona o processo da Interpol, explica que há um filtro e que o que acontece é que mesmo as decisões do Maduro muitas vezes vão parar na Interpol. Mas o que está acontecendo cada vez mais é que quando os países como a Venezuela, como o Brasil, como a China, começam a abusar do sistema do alerta vermelho, praticando o que se chama aqui nos Estados Unidos de repressão transnacional, um crime que está agora claramente configurado com a atuação do Alexandre, a Interpol começa a tirar o pé, né? Começa a tirar o pé. E eles começam a não publicar, porque ela vê que ela está sendo instrumentalizada. A Interpol não é feita para perseguir presos políticos. A Interpol é feita para, se tiver um assassino, um traficante de drogas, muito mito em torno da Interpol. Para vocês saberem, a Interpol não pode agir aqui dentro dos Estados Unidos, e a gente repara um desconhecimento dentro do gabinete do Alexandre sobre como a Interpol funciona, né, e sobre como o pedido de extradição funciona. Então, a gente vai abordar algumas coisas aqui. Eu vou dar uma aulinha grátis aí para o Ayrton, para o Talhaferro e para o doutor, como é que é o nome? Marcelo, uma coisa assim lá do gabinete. Tem um dos momentos que um deles fala assim: a questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo é o seguinte: o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá, até agora, não atendeu. Simplesmente se recusou a pôr, e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil. Quem disse foi o Ayrton Vieira, né, o braço direito do Alexandre de Moraes no STF, juiz, né, o desembargador, uma coisa assim. E, na verdade, havia essa dúvida de se o nome do Alan dos Santos estava ou não na lista da Interpol, porque a Interpol não publica os nomes. Então não é todo mundo que tem acesso ao alerta vermelho. O mais provável é que o nome do Alan tivesse no alerta vermelho, e os advogados dele, inclusive, estão trabalhando para ter as informações da Interpol e para retirar o nome dele caso esteja lá. Mas aparentemente o nome não está. O que mostra o quanto o mundo foi se conscientizando sobre o caráter político das decisões do Alexandre. Ele continua: o escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho, os Estados Unidos não responderam ao pedido de extradição que já foi feito com base na prisão preventiva dele decretada, e a situação é essa. Isso tudo porque estava acontecendo o evento
em Washington, e o Alan estava lá infernizando a vida dos caras, e eles desesperados porque não podiam fazer nada com o Alan. E a expectativa do Alexandre era que, e eles jogaram muitas notas na imprensa, dizendo que era o governo Bolsonaro, que não estava ajudando, etc, etc. E a expectativa era que quando entrasse o Lula, ele pudesse alterar esse cenário, mas ele não estava tendo progresso nenhum, né? Eles, numa das falas, eles dizem, eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema todo, essa é a questão, né? O Ayrton Vieira desabafando aqui, frustrado com a falta de ação das autoridades americanas, falando assim, se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, extraditam, dão pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles têm que fazer, afirmou Vieira. O que é absolutamente um desconhecimento completo da legislação americana. Em resumo, para você que está em casa, e eu já passei por isso, então gastei bastante dinheiro de advogado para aprender isso, existem duas formas deles te tirarem dos Estados Unidos. Uma é através da extradição e a outra é através da deportação. A deportação acontece muitas vezes quando eles colocam o seu nome na lista da Interpol, que o seu visto é automaticamente, quase que automaticamente cancelado. Isso acontecia muito antigamente. Por conta desses abusos do alerta vermelho, isso parou de acontecer. E, como o Alan foi muito inteligente, muito bem orientado, porque tem um amigo muito querido que já passou por isso, Wink, ele entrou imediatamente com um pedido de asilo. E quando você entra com um pedido de asilo, você fica indeportável. Resta, então, a extradição. Restaria, então, a extradição. E eu expliquei muito isso na Jovem Pan, falei tudo que ia acontecer, debati muito com os esquerdistas e falei, vocês vão quebrar a cara. A extradição acontece de acordo com a cooperação internacional que o Brasil tem com os Estados Unidos, regida por um tratado de extradição. E há algumas condições nesse tratado de extradição. A primeira delas é que o crime esteja incluído lá na lista dos 20 e poucos crimes que constam no tratado. E não existe nenhum crime de opinião, o que leva ao segundo ponto, a segunda condição. Os Estados Unidos extraditam, sim, criminosos para o Brasil, desde que você tenha não só o ato seja criminoso nos dois países, né? Por exemplo, lavagem de dinheiro é crime nos Estados Unidos, é crime no Brasil, está coberto pelo acordo, mas a conduta tem que ser considerada criminosa. Então não basta o governo brasileiro dizer lavar dinheiro. Tudo bem, as autoridades americanas vão verificar se o que o Alan fez, segundo a lei americana, ou seja, a conduta dele, teria sido considerado lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. E há o terceiro aspecto, que é o devido processo legal. Em todos os casos, seja de deportação, seja de extradição, aqui nos Estados Unidos você tem o devido processo legal. Na deportação, eu já estive em processo de deportação, antes de receber o meu green card, eu já tive um processo de deportação e você apela a um juiz. Você vai lá e apela a um juiz de imigração. Esse juiz de imigração analisa o seu caso, demora anos e anos, e enquanto o seu caso está sendo analisado, você não é deportado. Se você tiver com pedido de asilo, não é deportado. Se o juiz decidir pela sua deportação, existe um processo de apelação dentro da Corte de Imigração. E no caso da extradição, como é que funciona o processo? O governo brasileiro vai lá, faz o pedido de extradição via Ministério das Relações Exteriores, você tem dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos uma área de cooperação internacional, eles recebem um procurador, né, um promotor americano do Departamento de Justiça, analisa, vê se as condições da extradição estão sendo atendidas, incluem probable cause, todas as questões constitucionais americanas. Você tem que mandar cópia dos autos, cópia de todas as condutas, explicação muito bem feitinha. Eles olham e falam, atende o critério, o devido processo legal está respeitado, e aí eles iniciam o processo de extradição. Só que não depende do Biden, não depende do Trump, não depende de não sei quem. Uma vez que o promotor, né, do Departamento de Justiça, resolve iniciar o processo, um juiz federal americano passa a supervisionar o processo. E esse juiz federal americano verifica se você tem o direito de apelar, de dizer que está sendo perseguido político, etc, etc. Na imensa maioria dos casos, quando há qualquer indício de perseguição política, os Estados Unidos não extraditam e não deportam. E por isso que eu já disse milhões de vezes, por isso que o Alan tem confiança de dizer, pede para o Mickey, porque nunca isso vai prosperar. É impossível dentro do ordenamento jurídico americano.
Por isso que os Estados Unidos retiraram e negaram 2 vezes já, e na verdade inúmeras vezes, porque quando eles fazem pedidos de informação, é a forma deles de negar, de dizer, olha, vocês não estão atendendo o que a gente quer. E eles ficam absolutamente frustrados, porque o ditador ele não está acostumado com o império da lei. E aí eles partem para quê? Aí você tem, eu falei Marcelo, mas era o Marco Antônio Vargas, que saiu, me disseram que ele saiu do TSE puto e brigado com o Xandão. Lembrando que tudo isso aqui está acontecendo por uma coleção de pessoas que ficaram putas e brigadas com o Xandão e resolveram expô-lo, né? Esse Marco Antônio Vargas é um desses que dizem que saiu puto do TSE com Alexandre, um juiz de São Paulo, considerado muito respeitado e tudo mais, mas ele, na época que estava lá dentro, profere a seguinte frase. E essa frase ela tem que ser impressa, né? Essa frase, para vocês terem a ciência, essa frase é a frase que garante inequivocamente para todo sempre qualquer pedido de asilo do Alan dos Santos. Porque ele diz, abre aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. E aí, continua, né? Alguém concorda ali? Com certeza, o Ayrton diz. Por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. E é claro que você, quando enxerga os juízes que vão julgar o Alan, porque o Alan supostamente está dentro do inquérito das fake news e do inquérito das milícias digitais, e sei lá em quantos inquéritos que o Alexandre inventar na vida, e os assessores desse juiz chamam aqueles a quem eles deveriam julgar com imparcialidade, a quem eles deveriam julgar com imparcialidade, ele chama de idiota, ele diz que tem que mandar jagunço, e óbvio que a gente faz, né? A gente lembra daqueles diálogos de um ministro do STF dizendo que o outro tinha jagunço, a gente quer crer que é figura de linguagem, né? Mas eu digo para vocês que a coisa que gerou mais choque aqui nos Estados Unidos até agora, nas minhas conversas, tanto com os deputados quanto nos programas que eu participei, foi essa questão do jagunço, da cogitação de sequestro internacional de jornalista em solo americano. Uma coisa muito séria, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo, a gente está vendo os bastidores, e é claro que o Alan é uma figura polêmica, mas fica cada vez mais difícil para as pessoas, mesmo vendo o que está acontecendo com o Alan, justificarem esse tipo de abuso, porque é muito descarado. Os processos contra o Alan, graças a essas revelações, todos se tornaram completamente nulos. Não há nenhum jurista que possa discordar disso. Não há, você me desculpa. Exceto o Arruinaldo Azevedo, ninguém pode discordar que esses processos se tornaram completamente nulos. Você não pode ter... Quem vai julgar agora o Alan? O Alexandre, cujos assessores chamavam ele de idiota, direcionando as investigações,